Agora, nesta lição, vamos falar de vetor e bitmap, né? Mas o que é vetor e bitmap? Então, quando se tem uma imagem digital, originalmente ou ela é um vetor ou ela é um bitmap. E no Corel, né, a gente está falando de um programa de imagem vetor. O bitmap é muito óbvio, eu diria, é muito fácil. Eu vou dizer que qualquer fotografia ela é um bitmap. Como essa foto aqui ao lado, aqui nós temos um bitmap. E o que é um bitmap, né? O bitmap, na tradução, ele é mapa de bits, né, que é uma referência ao pixel. Então a gente pode dizer que é um mapa de pixel. Né? O que é um pixel? O pixel é a menor parte de uma imagem digital. É o menor ponto de luz possível de emissão de uma tela. Então, com a combinação de vários pixels ou mapas de bits, se tem uma imagem, né, um bitmap. Então, vamos ampliar essa imagem aqui para a gente entender isso aqui um pouco melhor. Eu vou pegar aqui a ferramenta de zoom e vou selecionar esse balãozinho pequeno que nós temos aqui, para a gente ampliar somente ele. Ó. E agora eu fiz a ampliação aqui, ó, e vocês veem já como é que a imagem ela perde nitidez, né? A gente vê aqui, ó, esses quadradinhos, cada quadradinho desse aqui é um pixel, né? A gente consegue já observar os pixels que compõem essa imagem. E se eu ampliar um pouco mais, eu vou ampliar aqui no interior dela aqui, ó, pegar uma áreazinha aqui, ó, a gente vê o pixel, ó, cada quadrado desse aqui é um pixel. E o conjunto desses quadrados, desses pixels, a gente forma um mapa de pixels que é o bitmap, um mapa de bits. Agora eu vou reduzir aqui, vou dar um F4 para reduzir. A gente vê a imagem aqui, então a gente tem aqui mais ou menos a representação. Se a gente faz um zoom no balão, a gente vê a imagem e os seus pixels. E se a gente der mais um, a gente vê o pixel mesmo, aqui o quadradinho que compõe essa imagem aqui. Lá no seu interior a gente tem esses quadradinhos, certo? Então o que não é um bitmap é um vetor. Fácil, né? Mas espera aí, deixa eu explicar isso melhor para vocês. Na verdade, um vetor, mais do que não ser um bitmap, né? Um vetor ele é matemática, né? Ele é matemático, né? Quem lembrar aí da época de escola vai lembrar que a gente vai recordar das aulas de plano cartesiano. E tem aqui até uma representação de um plano cartesiano, que a gente tem um eixo x e y. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Um eixo x e y, e com esse eixo a gente pode desenhar o que a gente quiser, né? Por exemplo, se eu quiser traçar uma reta de um ponto a outro, eu preciso definir aonde que está esse ponto dentro desse espaço aqui do eixo cartesiano. Então eu posso definir tal grau aqui do eixo x e tal grau do eixo y, eu vou ter esse ponto. E tal distância aqui no eixo x e no eixo y, eu vou ter o segundo ponto para traçar essa reta. Então isso é simplesmente matemática. E com isso a gente pode desenhar retas, curvas, retângulos, circunferências e etc. Deixa eu dar um F4 aqui, para a gente ver tudo maior. Então, o que acontece aqui por trás de qualquer objeto no Corel, né, de qualquer objeto vetor, né, existe ali por trás uma fórmula, né, uma lógica matemática, um cálculo, e esta é a lógica do programa, é a lógica do Corel. Então ele desenha a partir de matemática. Então seja uma linha, uma curva, uma elipse, né, qualquer polígono, textos, cores, preenchimento, degradê, etc. Qualquer coisa vai ser o resultado de uma razão matemática, certo? Então vou simplificar um pouco mais para a gente falar mais um pouco ainda das diferenças entre vetor e bitmap. Eu vou resumir aqui, por exemplo, eu vou usar termos do mundo aí das artes visuais, das artes plásticas ou das artes gráficas. Eu vou dizer que vetor é desenho, né? É algo que seja mais próximo de um desenho a traço, né? Como se você pegasse um desenho feito aí com uma caneta Bic, né? Que pode ser colorido e etc. Né? Isso é um vetor. E o bitmap, a gente pode dizer que é uma pintura, né? Que aqui, como se fosse uma pintura feita com tinta, né? Onde você tem mais nuances de cores, né? Você tem mais misturas, você tem uma representação mais pictórica, né? Mais realista, certo? Deixa eu dar um F4 aqui. E quais as vantagens e desvantagens de cada um? Então, o vetor, você tem uma facilidade para desenhar e alcançar uma perfeição na forma. Então, em termos de precisão e facilidade de modelar.
E é por isso que é muito mais utilizado para criar logotipos, desenhos diversos, né, ilustrações, e também uma facilidade que o vetor tem, que é a facilidade de ampliação de imagens, né? Com o vetor você pode aproximar, vou aproximar aqui para vocês verem, e ele sempre vai conservar a qualidade máxima, ou seja, a imagem limpa, sem pixels e 100% suavizada, né? Deixa eu pegar uma parte que tenha curvas, você vai ver que a curva fica 100% ó, suavizada, ela não tem nenhum pixel, ela é perfeita. Deixa eu dar um F4 aqui. Já o bitmap eu não posso ampliar, que ele perde qualidade, né? Os pontos de pixels começam a aparecer e a imagem começa a perder definição, né? Ou no meio gráfico, que a gente costuma chamar de pixelar ou pixelado, ou quando a gente começa a ver serrilhados na imagem. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem. Ó, quando a gente começa a ver esses pontinhos aqui, a gente chama de serrilhado, como se fosse uma serrilha aí de uma faca, de um serrote, certo? Esse aqui que a gente chama de serrilhado aqui também, certo? Então, a imagem no bitmap, quando a gente amplia, ele fica pixelado ou serrilhado. Outra característica do bitmap é que se você precisar de um bitmap por uma escala grande, né, por exemplo, uma fotografia para um outdoor, você vai precisar de uma imagem com muitos pontos, né? E quanto mais pontos, mais pesado é o arquivo. E se você precisar de uma imagem pequena, né, ela pode ter uma quantidade de pontos reduzida. Então, quanto mais pontos, mais pesado fica o arquivo, né, fica a imagem. E quanto menos pontos, mais leve fica o arquivo, né? E o que seria essa questão dos pontos, né? Dentro do universo gráfico se dá o nome de DPI, que é a quantidade de pontos por polegadas, ou seja, a quantidade de pontos mesmo que você consegue ter em uma polegada, certo? Então, para se trabalhar com impressão, a quantidade de pontos ideal é a de 300 DPIs, ok? Então, se você colocar 300 DPIs ou 300 pontos em uma polegada para uma imagem, por exemplo, de um cartão de visita, você vai ter um arquivo com um tamanho relativamente pequeno. Mas se você pegar uma imagem com 300 DPI para um banner, né, para uma fachada gigante de uma loja, por exemplo, o arquivo vai ficar muito maior, né, esse arquivo bitmap, certo? Então está aí outra vantagem do Corel, né, do vetor. Você pode ampliar. Se eu fizer um arquivo, por exemplo, para uma fachada de uma loja, o mesmo arquivo, um logotipo, uma fachada de uma loja, um arquivo gigantesco, ou melhor, uma imagem gigantesca. E se eu pegar esse mesmo logotipo e botar num cartão de visita, um tamanho mais reduzido, o arquivo vai ter o mesmo peso. Então, por Corel, isso não vai fazer uma diferença, porque o arquivo ele é formado simplesmente de cálculos matemáticos, certo? De razões matemáticas, ok? Então, o Corel ele vai trabalhar com os dois tipos de arquivos, vetor e bitmap. Porém, o vetor é o tipo de arquivo, né, nativo do Corel, onde você vai trabalhar, você vai criar vetores. Já o bitmap é um arquivo que você pode importar para o Corel, né, uma imagem, por exemplo. E você pode facilmente fazer ajustes no bitmap dentro do Corel sem problema algum, né? Você pode aí recortar, fazer alguma mudança de cor, alguma coisa bem simples, tranquilo. Agora, se você precisar fazer uma alteração mais complexa aqui num bitmap, numa foto, numa imagem, por exemplo, aqui, se eu quiser colocar mais um balãozinho desse aqui na imagem, se eu quiser limpar isso aqui um pouquinho, tirar umas árvores aqui desse fundo, se eu quiser fazer ajustes assim no bitmap, a melhor escolha para isso é utilizar um programa específico para bitmap, e aí pode ser, tem vários, né? Pode ser o Photoshop, pode ser o Corel Photo Paint, que é um programa que vem junto aqui com o pacote do CorelDRAW, certo? E aí você consegue editar com mais precisão, com mais facilidade um bitmap, ok? Então, concluindo, né? É isso. Espero que tenha sido tranquilo para vocês entenderem aqui as diferenças entre vetor e bitmap, né? Então, bora para frente, que agora vocês estão prontos para aprender tudo sobre vetor e para dominar o Corel, né? E no próximo capítulo nós vamos aprender, né, algumas coisas já como abrir arquivos, documentos, criar novos documentos. A gente vai falar um pouco mais sobre DPIs, né? Sobre como as características para se criar um novo documento. A gente vai aprender a criar documentos e páginas diferentes, né? Uma página para um cartão de visita, um documento para um cartão, para um folder, para um livro, para uma revista e etc. Certo? Então, bora para a próxima lição. A gente fica por aqui.